Veja, a ideia de nação, portanto, ela é uma ideia, é uma comunidade imaginada, é uma ideia que não existe, que ela é pensada para unir determinados indivíduos e, ao mesmo tempo, separar esses grupos que estão unidos dos outros. Portanto, ela é um sentido de inclusão e exclusão. Originalmente pensada para fortalecer determinados estados nos seus esforços de guerra, especialmente aí nas guerras de unificação alemãs e italianas, mas especialmente na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda, né? E ele responde especificamente a essa lógica do poder do momento. As pessoas que estão no poder do momento é que definem efetivamente o que é e qual o tamanho da nação. E é fácil você verificar isso, é fácil você olhar isso. Se você pensar, quando Lula falava na nação brasileira, a nação do Lula era gigantesca, né? Ela é uma nação gigantesca, era uma nação que incluía o banqueiro brasileiro, incluía o indígena, incluía o quilombola, incluía as pessoas na fronteira lá no Acre, incluía as pessoas na fronteira lá no Rio Grande do Sul, incluía as regiões mais pobres das nossas metrópoles. Esse era o Brasil do Lula, era um Brasil gigante, era um Brasil imenso. Era um Brasil que cabia os 213 milhões de brasileiros que nós hoje temos, né? Um pouco mais do que isso. Já o Brasil de Bolsonaro é um Brasil pequeno, né? É uma cidadania, é uma ideia de nação que vem sendo reduzida. Primeiro, quilombola não era, depois indígena passou a também não ser parte da nação, estão ali só usufruindo. O negro que não é empregado, não está trabalhando também não é. Aqueles que não rezam pela bandeira verde e amarela também não são da nação, né, na nação brasileira. Aqueles que não apoiam Jair Bolsonaro também não são brasileiros, são traidores. E aí você começa a ver que nessas pequenas palavras, em realidade, elas significam diminuições clássicas e evidentes da ideia de nação. E aí você começa a ver que quanto mais autoritários esses governos, menor o tamanho da nação que eles querem. Tem que ser uma nação branca, de trabalhadores, provavelmente de cristãos. Já deram muitos exemplos de que outras religiões não são aceitas, né? Então você começa a picotear o nosso tecido social e dizer efetivamente quem é da nação e quem não é. E, de novo, por que isso? Porque quem é da nação tem direito a usufruir dos seus recursos, sejam recursos culturais, sejam recursos sociais, políticos, financeiros, econômicos, né? Então você começa efetivamente, e isso não é por pouca coisa que em momentos de crise econômica, esse sentimento nacionalista aflora. Porque em momentos de crise econômica, onde você tem uma crise no processo de distribuição de riqueza, de acesso aos bens econômicos, a recursos econômicos, as pessoas começam a inventar formas de deslegitimar o pleito dos outros àqueles recursos, né? Aquela velha e famosa frase, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É mais ou menos isso. Esse é o sentido do nacionalismo em época de crise. Então, começou uma crise econômica e você vê aflorar a ideia do racismo, a ideia do nacionalismo exacerbado. Por quê? Porque são formas de eu dizer que aquele indivíduo não tem acesso, não pode ter acesso, não tem direito a ter acesso a esses recursos aqui que hoje estão escassos e que são tão importantes para que a gente sobreviva. E efetivamente é isso que acontece com o governo de Jair Bolsonaro. As pessoas que são da nação dele, que apoiam ele, estão aí ganhando 100, 200, 300, 400 mil por mês, aí, felizes e contentes, enquanto que o restante da população fica cada vez mais distante, cada vez mais sendo utilizada como massa de exploração. É isso, não é nem mais massa de manobra, é massa de exploração mesmo.